manifestará. Levanta suas mãos, aleluia. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, aleluia. Adonai se manifestará, aleluia. O Yahvé, o Deus dono de tudo, está manifesto nessa noite através do Espírito Santo, através da unção coletiva no nosso meio. O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, está neste lugar. Meu irmão, essa noite ela pode ser uma noite de poder e de milagres, se você crer. Basta apenas você crer. Não haverá uma noite igual a essa. Essa noite será única. E isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com o irmão Renato, isso tem a ver com o nosso Deus. Com o nosso Deus que é exclusivo, é inusitado, é um Deus que trabalha com um reino que está em avanço, em crescimento. E nós, como filhos de Deus, que estamos neste reino, também estamos em crescimento, em avanço. A unção de Deus nos capacita a vivermos dias cada vez um melhor do que o outro. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, meu irmão, eu me rendia à unção coletiva que está neste lugar. Eu me rendia à unção coletiva deste lugar. Deus tem um plano para essa noite. Deus já tem um plano estabelecido para mim e para você. Só basta você entrar nesse plano e nesse propósito de Deus. Eu percebo em meu espírito como um rompimento espiritual essa noite. Coisas que estão sendo destravadas, coisas que nós estávamos sem enxergar no reino espiritual. É como se nós estivéssemos em um quarto escuro. E sabe quando a luz está apagada em um quarto escuro e você começa a procurar alguma coisa e você não enxerga? E aí, com um simples ligar de luz, você vê que estava na sua frente aquilo que você estava querendo pegar. Eu enxergo nessa noite que o Senhor está trazendo como se fosse uma explosão espiritual. Está iluminando os olhos do nosso entendimento, para nós enxergarmos todas as bênçãos que já estão disponíveis. As bênçãos já estão disponíveis. É só nós tomarmos posse de todas essas bênçãos. Glórias ao nome do Senhor. O nome de Jesus, meus irmãos, Ele carrega todo o poder. Ele carrega todo o poder do nome redentivo de Deus. Os 7 nomes redentivos de Deus estão manifestos em Jesus. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer um ato profético com você. E até para que você, que não entende quais são os nomes, os significados do nome redentivo de Deus, você possa entender e saber que Ele está manifesto em Jesus. Eu quero juntamente com você, eu quero que você diga o nome de Jesus, e quando você disser o nome de Jesus, eu vou dizer um dos nomes redentivos de Deus, e nós vamos fazer isso por 7 vezes. E você precisa ter fé e acreditar que conforme nós formos falando cada nome desse, cada revelação do nome redentivo de Deus, Ele vai se manifestar na área em que você precisa, naquilo que você tem precisado, tem buscado. Você vai enxergar que Ele está disponível e atendendo a sua oração. Então, eu quero que você diga Jesus, e eu vou dizer um dos nomes de Deus, dos 7 nomes redentivos de Deus. Então, pode dizer: Jesus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o nosso Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura todas as nossas feridas. É o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Ele é o nosso Jeová Nissi. Ele é a bandeira da nossa vitória.
Ele é o nosso Jeová Shalom. Ele é o Deus da nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Ele é o Jeová Raá. Ele é o nosso pastor, o que não deixa faltar nada, o que está presente todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso Jeová Tsedikeno. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que nos coloca na posição de justo, de santo, de salvo, de filho de Deus. Nós não somos mais simples criaturas, nós somos filhos. Ele é o nosso Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus que está no nosso meio, que está no meio de nós. É o Deus que se faz presente nessa noite. Aleluia! E você pode ter a presença dele manifesta na sua vida. E isso não é através de sentimento. Você não precisa sentir arrepio para saber disso. Ele está presente nessa noite. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Agradeço o grupo de louvor. Glória a Jesus. Agradeço ao pastor. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor. O Senhor é uma referência para a minha vida, tenho aprendido muito com o Senhor. E se hoje eu estou aqui ministrando é porque tenho aprendido muito. E sei ainda que tenho muito para aprender. Mas o pouco que eu já adquiri, agradeço a sua vida, ao seu pastoreio. Tem sido essencial para a minha vida e a vida da minha família. Agradeço a Paty também, é uma referência para todas as mulheres dessa igreja, para a vida da minha esposa. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a unção. E aí eu até coloquei um tema, né? Foi até muito difícil pensar em um tema e eu pensei nesse tema, capacitados para o sobrenatural. Porque a unção, ela nos capacita a fazer coisas que, pela nossa própria mão, pela nossa própria força, seria impossível. Mas a unção de Deus nos capacita a fazer essas coisas. Nos capacita a viver um sobrenatural, a viver uma vida acima da média. O irmão Kenneth Hagin, ele disse que uma vez ele teve uma visitação do Senhor. E ele disse que nessa experiência que ele teve, onde o Senhor se manifestou para ele, o Senhor falava assim para ele, que em um quarto de um hospital, existe poder suficiente para fazer aquele paciente se levantar. E eu quero trazer isso para mim e para a sua vida. E quero dizer que nessa noite, existe poder suficiente para trazer respostas para tudo aquilo que nós precisamos. Existe poder suficiente para solucionar qualquer tipo de problema que possa surgir, que possa se levantar. Eu quero junto com você ler o versículo base, que está em Atos, no capítulo 10, versículo 38 e 39. Atos 10, 38 e 39. Que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, diga, eu sou testemunha. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Glória a Deus. O versículo ele começa, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E aí a gente podia até se perguntar, muitos podem se perguntar, mas foi necessário Jesus ser ungido? Jesus, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, foi necessário ele ser ungido? E eu digo para você que sim, houve essa necessidade de uma unção específica ser derramada sobre Jesus. Uma unção sem medidas,
ser derramada sobre Jesus. 700 anos antes de Jesus se manifestar, o profeta Isaías, debaixo de uma unção profética, ele profetizou que haveria uma unção que viria sem medidas sobre o Messias. O profeta Isaías, ele trouxe uma palavra profética e disse que ele seria ungido para uma obra específica. E essa palavra profética que Isaías usou, ele estava falando sobre o Messias, sobre Jesus. Ele estava direcionando essa palavra para Jesus que viria 700 anos mais tarde. Eu quero até com você acompanhar, deixar aberto aqui, a gente já lê, Isaías 61. Foi exatamente a passagem em que ele profetizou sobre Jesus. E por que Jesus teve essa necessidade de ter essa unção, de ser ungido? A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, que Jesus, quando foi enviado à terra, ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus, o Verbo, o próprio Deus, o Verbo, antes de se fazer carne, quando ele veio para essa missão aqui na terra, ele se esvaziou de tudo. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória. E ele veio como um homem em carne e osso, como eu e você. E porque ele estava aqui na terra, vazio de sua glória, foi necessário ele andar em fé, praticando as palavras que estavam escritas sobre a vida dele, para poder cumprir tudo aquilo que estava ordenado para a vida dele. Então quer dizer que Jesus estava aqui e ele se esvaziou e ele se tornou totalmente homem? Não. Jesus era 100% homem e ele era 100% Deus. Ele permanece sendo 100% Deus e 100% homem. É o único homem nos céus aonde você pode tocar. E ele aqui na terra, vazio de sua glória, totalmente dependente da fé, andando em fé, andando baseado em palavras profetizadas sobre ele na antiga aliança, andando sobre essas palavras e andando em fé e praticando aquilo que Deus já tinha dito sobre ele, e ele simplesmente cumprindo tudo aquilo. Ele andou em fé. Ele andava em fé. Talvez seja isso que está faltando em alguns momentos da nossa vida. Nós andarmos em fé naquilo que Deus já disse sobre nós. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos andando nessa fé. Nessa palavra que Deus disse que já está feito. Já está tudo feito. Está tudo certo. E aí a gente não confia nisso. Ao contrário de Jesus que andou debaixo dessa unção profética que estava ministrada sobre a vida dele. E aí você quer ver um exemplo de que ele usava essa fé para se identificar na palavra, coisa que eu e você temos que fazer. Entender pela palavra o que nós podemos fazer, o que nós somos e o que nós temos. Se você ler em Lucas no capítulo 4, Jesus, logo no início do seu ministério, Jesus estava começando o seu ministério, tinha acabado de ser batizado, passado um tempo no deserto, e o Espírito Santo tirou Jesus do deserto e levou Jesus de volta, passou pelos 40 dias. Jesus então está dentro de uma sinagoga, lá na Galileia, e ele estava diante dos doutores da lei, dos fariseus, os entendidos da palavra. E Jesus está lá, naquela sinagoga, e o livro do Antigo Testamento é dado para ele. Jesus então vai e acha a passagem onde estava escrito sobre ele. Isaías 61.
E diante de todos os doutores da lei, de todos que estavam também naquele lugar, Jesus vai e professa Isaías 61. A mídia pode colocar, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Somente até aqui. Veja, Jesus ele leu essa passagem, Isaías 61. E o que eu acho mais impressionante deste momento, dessa passagem de Lucas 4, é que ele faz essa leitura. Todo mundo fica em silêncio. E ele se assenta e todos voltam os olhares para ele. E sabe o que ele diz? Hoje se cumpriu esta palavra nos vossos ouvidos. Meu irmão, você tem noção disso? É exatamente isso que nós precisamos fazer. É ter essa consciência. É ter essa consciência do que Deus fala sobre a nossa vida e nós lermos a palavra. E será que nós temos feito isso com ousadia? Temos lido a palavra do Senhor e temos falado, hoje vai se cumprir essa escritura. Quando o diabo bate de frente com você e fala, tá vendo? O médico falou que você está doente, essa doença aí é capaz de te matar. Será que você tem parado e olhado para o diabo e falado, não, diabo, a palavra diz que Jesus já levou sobre ele todas as minhas enfermidades. E hoje está se cumprindo isso. Eu estou curado. Será que quando o diabo chega para você e fala, tá vendo? Você recebeu seu salário, já pagou todas as contas, acabou o dinheiro, não vai sobrar mais nada. Vai faltar. Será que você tem virado para ele e tem falado, peraí, eu sirvo a um Deus, e esse Deus é uma fonte inesgotável, e hoje que você está falando para mim, eu falo para você que essa palavra se cumpre na minha vida. Será que você está fazendo isso? Se você não estiver fazendo, comece a fazer. Comece a falar na cara do inimigo a palavra que é escrita para nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E eu queria trazer algumas definições aqui para vocês sobre a unção. Nós, como temos um chamado, uma veia um pouco para a parte de mestre, a gente gosta, né? Sempre que começa a estudar, a gente começa a destrinchar as coisas. E eu falo, tem que tomar cuidado, porque senão a ministração vai ficar com mais de 1 hora. E aí eu quero rapidamente aqui com você trazer algumas definições da palavra unção. A palavra unção, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela era escrita, né, como Machia. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa mesma palavra, ela era escrita como aleifo. Independente da tradução, as duas têm o mesmo sentido etimológico. As duas palavras trazem o mesmo sentido, o mesmo objetivo, o mesmo foco. Antigo Testamento, Machia, Novo Testamento, aleifo. Ambas as palavras. E aí eu não vou entrar no mérito de traduções de grego, porque nós temos um mestre aqui que entende muito mais. Mas ambas as palavras trazem o sentido de untar. É como se você colocasse uma proteção, uma capa sobre alguma coisa. E esse sentido da palavra, glória a Deus. Essas duas traduções trazem o mesmo sentido que é untar, é criar essa proteção, criar essa capa. E aí nós podemos ver, a gente pode até dar um exemplo. O que seria untar alguma coisa? As mulheres aqui sabem de cor e salteado o que é untar. Quando você vai fazer um bolo, você vai lá e unta aquela forma. Eu sei que hoje em dia tem algumas formas que já tem tecnologia que nem precisa mais untar. Ela já tem um antiderrapante ali. Mas eu queria que você usasse o exemplo antigo.
onde você pegava essa forma e eu, quando era menor, minha mãe algumas vezes ia fazer bolo e eu falava, mãe, deixa eu passar lá a manteiguinha. E eu passava aquela manteiga, ela criava aquela camada de proteção e que servia, aquela camada de proteção servia para que no final, quando o bolo ficasse pronto e ela fosse tirar o bolo, desenformar o bolo não quebrasse. E também ela serviria para o bolo não grudar na forma. Então veja, aquela untada na forma servia para proteger a forma. A forma sozinha não seria capaz de produzir aquele bolo e no final sair aquele bolo perfeito. Poderia trazer até aquela falsa impressão de, no final o bolo está pronto e você fala, não, está pronto. E eu já vi acontecer isso. E quando você vai desenformar o bolo quebra. A unção, ela faz a mesma coisa comigo e com você. Pela nossa própria força, a gente não consegue. Pela nossa própria força, a gente não consegue andar, fazer milagres, andar na palavra e vivenciar tudo aquilo que está disponível, que pessoas olham e falam, isso daí só pode ser milagre. É a unção que capacita nós alcançarmos os milagres de Deus. Então nós precisamos desta capa, deste revestimento de poder que nos capacita a fazer coisas que sozinho nós não conseguiríamos. Um outro exemplo também de uma unção, de untar. Eu passei por isso recentemente, onde lá em casa a gente tem a pedra de mármore da pia. E aí a gente teve que fazer um recorte para poder colocar o cooktop. E aí quando foi o rapaz lá para poder fazer o corte, ele falou, olha, vai fazer uma sujeira aqui, mas eu vou fazer algo para poder amenizar um pouco a poeira que vai fazer. Eu vou jogar água, e aí eu comecei a me perguntar, né? Nossa, mas para que água? O que tem a ver água? Será que não é perigoso queimar o aparelho ali? E ele falou, não, eu jogo essa água, porque ele cria uma camada de proteção sobre a pedra, e aí eu começo a fazer força, faz menos sujeira, e a peça ela não danifica e ela começa a cortar com mais facilidade. E o que eu quero dizer com isso? Assim como aquela água, ela unge aquela pedra, facilitando aquele corte, da mesma forma é a unção também sobre a nossa vida. Pela nossa própria força, nós talvez ficaríamos como aquela peça tentando cortar e talvez desgastaria todo aquele corte. E a gente não conseguiria alcançar os milagres de Deus. Mas quando a gente joga aquela água e aquela peça começa a deslizar com mais facilidade, assim é a unção que nos capacita e nos coloca no alto. E nós nos sentimos como se estivéssemos andando sobre as nuvens e falando, como pode isso acontecer? É a unção que leva a gente a cumprir essas coisas. Aleluia. Então veja, a unção ela possibilita a gente fazer coisas que através do nosso próprio braço seria impossível. E eu digo para os novos convertidos ou para os novos que estão chegando, você precisa confiar na unção que está sobre você para fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. Existe um chamado sobre a sua vida, existe algo proposto para a tua vida. E é a unção que vai te capacitar a fazer essas coisas. Talvez você já recebeu até profecias dizendo que você faria coisas e você olha e fala, impossível eu fazer isso. Da sua própria força é impossível sim. Mas a unção te faz andar sobre essas águas, te coloca sobre essas águas. E aos mais antigos na fé, não deixe de confiar na unção. Não ache que por a gente estar já ali acostumado com aquelas coisas, não, eu já estou acostumado com isso, eu já passei por isso várias vezes. Não, confie todos os dias na unção de Deus sobre a sua vida. Confie na unção que está sobre a sua vida. Porque as coisas ficarão mais fáceis, mais leves.
E você fará essas coisas de forma muito mais tranquila, sem gastar a força do seu braço, porque Deus te capacita para isso. E veja, se você para olhar na antiga aliança, a unção ela era algo muito específico. Ela vinha sobre pessoas específicas, sobre ministérios específicos, sobre objetivos específicos. Era algo muito separado, não acontecia para todos. Eram pessoas preparadas para aquilo, que Deus ia lá, ungia aquela pessoa para uma determinada obra, e aquela pessoa fazia essa obra que Deus havia chamado ela para fazer. Só que na nova aliança, esse derramar, ele vem sobre todo aquele que aceitou a Jesus, ele vem sobre todo aquele que crê no poder do Espírito Santo. Esse derramar no Novo Testamento, na nova aliança, na aliança que nós estamos hoje, ele é para todos que querem, ele é para todos que acreditam, ele é para todos que pela fé buscam esse revestimento de poder. Então veja que todos que estamos aqui, estamos revestidos de poder. Meu irmão, se no Antigo Testamento, aquelas pessoas faziam coisas sobrenaturais, que eram impossível, por mais que elas estudassem em escolas, lá no Egito, nas melhores escolas que tinham lá no Egito, elas jamais fariam aquilo que elas foram convencionadas a fazer. Aquele povo lá, junto com Moisés, construiu várias coisas e somente a unção que capacitou isso. Da própria inteligência e sabedoria seria impossível. Imagina eu e você. Quantas pessoas nós temos aqui? O que nós não podemos fazer hoje? O que nós não podemos alcançar? Veja o que nós não conseguimos fazer para o reino e avanço e crescimento do reino de Deus. Porque Deus conta com cada um que aqui está. E capacita cada um que aqui está para poder fazer milagres e prodígios lá fora. Ele chamou eu e você para isso. Ele não vai descer aqui novamente para poder fazer essas coisas, andar fazendo milagres. Não, ele chamou uma igreja para poder fazer essas coisas. Ele chamou uma igreja para pregar a palavra dele e pregar uma palavra que ele evidencia com fatos, que ele evidencia com milagres. Enquanto a gente prega, ele vai lá e traz os fatos, ele evidencia, mostrando que a palavra dele é viva e eficaz. Eu quero ler com você em João, no capítulo 15, versículo 26 e 27, na versão NVI. Aleluia. Diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Veja aqui no contexto desse capítulo, Jesus ele estava dando algumas orientações finais aos seus discípulos, e ele disse que ele enviaria o Espírito Santo a eles. E o Espírito Santo que seria enviado iria testificar a respeito de Jesus. Só que eles também seriam testemunhas vivas. E isso também se aplica a mim e a você. Nós recebemos do mesmo Espírito Santo, e que está dentro de nós, e que faz com que nós possamos testemunhar sobre os fatos que Jesus fez. E o que é testemunhar? Testemunhar é você trazer fatos e evidências sobre um acontecido. É você pregar sobre Jesus, falando que Ele cura, e não simplesmente ficar em palavras isso, mas ficar em demonstração de poder. É você falar que Jesus cura, e você impor as mãos e curar os enfermos.
É você falar que Jesus e que Deus providencia, e você declarar que Deus vai trazer providência para a vida da pessoa, e a pessoa receber a provisão e falar: depois que você orou, chegou. Nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas que evidenciam em fatos aquilo que Jesus fez. Tudo o que Jesus fez quando estava em terra, nós podemos provar através da nossa vida. As pessoas podem olhar para a nossa vida e falar: de fato Ele cura, de fato Ele providencia, de fato Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que não abandona. Nós podemos evidenciar essas coisas, trazer provas. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até o Verbo Morumbi, até na sua casa, até o seu trabalho. Aleluia, você recebeu o poder para ser testemunha de Jesus, para poder evidenciar tudo aquilo que está na palavra dele. E a pergunta é: irmão Renato, aonde está esse poder? Aonde está esse poder? Será que é algo que eu vou conseguir ver com os meus olhos, algo sobrenatural? É algo potente, poderoso, é como se fosse uma bomba atômica. E eu digo para você que este poder está na palavra e no Espírito. A palavra e o Espírito juntos, eles manifestam o poder de Deus, eles evidenciam o poder de Deus. Quando nós andamos na palavra, que é a nossa parte, Deus confia a mim e a você andar na palavra dele, a confiar nas ordens que ele dá, a confiar nos direcionamentos que ele dá. E quando nós confiamos nisso, quando nós andamos na palavra que ele libera para a nossa vida, nós nos conectamos na frequência do Espírito. E quando nós andamos na palavra, conectados nessa frequência, o Espírito vem e manifesta o poder, manifesta a unção, manifesta o milagre. Sabe por quê? Porque Deus, ele se responsabiliza pela palavra dele, não é pela nossa palavra. Deus, ele se responsabiliza e ele fala: eu vou fazer, quando é a palavra dele. E aí você pode se perguntar: tá, mas então será que Deus tem que vir aqui e falar? E eu digo para você que não. Ele já nos deixou a palavra dele aqui. E essa mesma palavra é o próprio Deus. Não são letras. Não são letras como de um livro normal. São palavras que trazem vida. E quando nós andamos nessa palavra, quando nós declaramos a palavra de Deus, é como Deus estivesse declarando a palavra dele através da nossa boca. E essa palavra, sim, ele se responsabiliza. E quando nós falamos, ele fala: pode falar, meu filho, que eu me responsabilizo. Você está confessando isso e eu vou trazer, eu vou evidenciar, eu vou fazer se tornar verdade. Eu vou trazer do reino espiritual para o reino normal, para o reino carnal. Eu vou trazer do reino do Espírito para diante dos seus olhos. Aquilo que você declarou pela fé, que você não estava vendo, eu vou trazer em manifestação diante dos seus olhos, porque é a palavra dele e ele se responsabiliza. Aleluia. Eu estava vendo até um vídeo essa semana sobre uma ressonância de som, né? O rapaz, ele colocava 2 aparelhos de som e cada um tinha uma frequência. Um tinha uma frequência, e aí eu vou falar um número aqui chutado, uma frequência de 100, e o outro tinha uma frequência de 50. Ele batia um sino de um lado e do outro lado não se mexia uma peça que estava na frente do ímã. E aí quando ele colocava a peça da mesma frequência
de 100 Hz e ficavam os dois lados na mesma frequência, quando ele batia aquela peça, a outra peça do outro lado vibrava pela frequência do som. Ele passava uma frequência e mandava um comando e aquela peça se mexia. Quando nós estamos conectados na frequência do Espírito, Deus ele libera a palavra dele e chega diante de nós e aquela palavra se cumpre. Mas nós precisamos estar conectados na frequência do Espírito, a todo tempo, andando no Espírito. E andar no Espírito, andar na unção, é andar na palavra. É na palavra que nós podemos andar no Espírito e provar dessa unção. Aleluia. Porque quando nós andamos no Espírito, nós passamos a ver as coisas pela ótica de Deus. E a ótica de Deus vê o sobrenatural. A ótica de Deus vê o invisível. Os nossos olhos só veem o que está diante de nós. E se a gente confiar só na nossa visão, a gente vai se entristecer, a gente vai achar que não vai dar certo. Mas quando nós estamos andando no Espírito, nós passamos a ver pela ótica de Deus, e aí nós começamos a enxergar aquilo que no reino do Espírito já é verdade. E nós começamos a entender que se no reino do Espírito é verdade, aquilo pode se tornar realidade para a nossa vida. Porque todas as coisas que existem no reino carnal foram feitas do reino invisível. Tudo que existe aqui veio do invisível. Então para Deus, tudo que você precisa, tudo que você pede, já está disponível. Só basta você crer e confessar essas coisas. Quando você confessa, a unção vai lá, capacita essa palavra que você lançou e traz diante de você. Então, eu queria ler um versículo aqui com vocês. Aleluia. Que está em Êxodo 31, versículo 2 até o 5. Aleluia. Êxodo 31, do 2 ao 5. Glória ao nome do Senhor. E eu já estou partindo para o encerramento. Eu quero, juntamente com você, fazer algumas orações. Eu tenho algumas coisas no meu coração, umas percepções no meu coração. E nós vamos nos conectar com Deus, colocar em prática essa unção. E isso é para todos vocês, para todos nós. Tem uma coisa que é muito interessante, eu não sei se você já parou para pensar. Quando você vai não sei se vocês já foram, em um estádio de futebol. Quando você está nesse estádio, existem dois tipos de público, não é? Existe o público que está lá no meio jogando, e existe o público que está assistindo. O público, que são os jogadores que estão lá no meio jogando, eles vão sair com mais dinheiro, porque eles estão sendo pagos para aquilo. Então eles vão lá para jogar, e eles vão ser acrescidos, eles vão sair de lá acrescentados. E existe o público que pagou, que desembolsou dinheiro para poder assistir, e está saindo de lá um pouco mais pobre, porque pagou, e não está ganhando nada por aquilo. E o que eu quero dizer com isso? Que existem dois tipos de público, o que entra para ganhar, e o que entra para assistir e não ganhar nada. Aqui é assim no culto também. Você tem vindo somente para assistir e tem saído da mesma forma? Ou você tem vindo e tem participado deste jogo? Você tem participado do que Deus tem disponível para você? Você tem vindo para o culto e se rendido? Porque sabe, nós somos um corpo bem ajustado. E cada um coopera. Uns têm palavra, outros têm profecia, outros têm
várias outras coisas, mas nós, como um corpo bem ajustados, e quando nós participamos disso, nós saímos acrescidos, nós acrescentamos na vida do nosso irmão, e sai todo mundo acrescido de alguma coisa. Mas é preciso você entrar e participar. Então veja, Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao 5. Diz assim: Eu escolhi Bezalel da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Como eu falei, no Antigo Testamento, Deus ele ungia pessoas para obras específicas. E essa passagem aqui, estudando sobre o assunto e estudando para a ministração, Deus ele me trouxe essa passagem de Êxodo 31. E eu trouxe essa passagem pessoal para mim. E eu usei para a minha vida. E eu trouxe essas 3 palavras. E Deus ele falou grandemente comigo. E aqui ele disse que ele escolheu Bezalel, que foi um dos que construíram o templo, que construíram no Antigo Testamento. E ele falou assim: eu te enchi do Espírito Santo e eu te dei destreza, habilidade e capacidade. E eu fiquei com essas 3 palavras remoendo dentro de mim: destreza, habilidade e capacidade. Deus tem te ungido e tem te dado destreza, habilidade e capacidade. São essas 3 palavras que eu quero que fiquem vivas no seu coração. Eu queria, juntamente com você nesse momento, eu peço até para a banda já vir para cá. Podem permanecer sentados ainda. Vanessa, e passar uma palavra para Vanessa. Não sei se o Rogerinho está assistindo também. Quando eu estava lendo esse versículo, Deus ele trouxe vocês 2 no meu coração. E Ele disse que Ele encheu vocês 2 do Espírito dEle. E Ele deu destreza, habilidade e capacidade artística. Sabe o que é destreza? É facilidade, é ligeireza de mãos. Ele deu essas 3 coisas para vocês, para que vocês possam desempenhar algo que está proposto na vida de vocês 2. Para que vocês possam crescer financeiramente, para que você possa receber riquezas, porque existem riquezas espalhadas por essa terra em mãos erradas. Mas existem mãos corretas, existem mãos generosas, e essas mãos são as mãos de vocês. Se prepara para receber riquezas sem medidas. E isso é para o crescimento e avanço do reino de Deus. Ele te ungiu e te capacitou com destreza, habilidade e capacidade artística. Vocês terão inspirações que vocês vão olhar e falar: como eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca parei para pensar que seria possível fazer algo deste tipo? Mas Deus, Ele, através do Espírito Santo dEle, Ele está ungindo você e o Rogério. Se não estiver assistindo, ele vai assistir isso depois. E essas 3 palavras fiquem vivas no coração de vocês: destreza, habilidade e plena capacidade. Lendo o versículo também, me veio ao coração o Fabiano. Eu não sei se ele está aqui ou está ali, vaso. Fabiano, as palavras que vieram no meu coração foram liderança
e treinamento. Em cima disso, da destreza, habilidade e capacidade artística. Esse dia nós conversamos, esses dias atrás, e eu falei para você que você tinha uma capacidade enorme e tinha inspirações que é linda, o trabalho que você faz é uma coisa linda. E Deus ele está capacitando você a fazer muito mais. Mas veja que esse trabalho e a condição que o Senhor está trazendo para você não é algo para muito tempo. Deus ele vai trazer algo para você de uma forma tão grande. É algo tão grande que não será necessário muito tempo trabalhando. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu estou passando o que está no meu coração e eu sei que Ele está falando contigo. Virá algo muito grande e que será o suficiente para você viver por longos anos. Porque Deus ele precisa de você dedicado com um tempo específico para a obra dele. E para isso você não pode estar tomado com outras coisas. E é para isso que Ele está te dando capacidade, habilidade e destreza. É para isso que Ele está capacitando você para treinar pessoas e passar a experiência. Essa habilidade que está dentro de você precisa ser compartilhada. Precisa ser compartilhada. Isso não pode ficar somente com você. Precisa ser compartilhado. Aleluia. E outra pessoa que veio no meu coração foi o pastor Marquinhos. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele, eu estava assistindo uma ministração da Vila Matilde, e o Alex Koenig citou o nome do pastor Marcos como referência do evangelismo. E falou, o Verbo Morumbi tem um homem lá que ama o evangelismo, ama pessoas. Pastor, o que veio no meu coração é a passagem onde Jesus ele entra na casa de... Eu anotei para não esquecer. Ele entra na casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fica constrangido pela presença dele. E ele fala, eu vou restabelecer tudo que eu roubei e muito mais. E o que eu quero dizer com isso? Essa unção de evangelismo que está sobre a sua vida, você vai constranger as pessoas de uma tal forma que as pessoas vão implorar para receber Jesus. As pessoas vão implorar para vir para a igreja. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão se sentir constrangidas, não pela tua presença, mas pela presença do Espírito Santo que está dentro de você. E assim como o Alex Koenig falou lá no Vila Matilde, isso é só o começo de muita coisa que ainda está por vir sobre o seu ministério evangelístico. Você será referência em muitos lugares, porque você tem amor por isso. E é lindo ver isso. A gente conversa sobre evangelismo com Marquinhos e a vontade que nos dá é de sair pregando Jesus por todos os lugares. Então, você será muito maior nessa referência. E isso não é para a sua glória, não é para a glória de pessoas, é para a glória de Deus. É para o avanço e crescimento do reino dele. Porque essa igreja vai crescer de uma tal forma. E muitas pessoas que vão vir para cá, vão vir através do evangelismo que estará na sua liderança, que estará na frente do seu trabalho. E para a gente poder encerrar, eu queria chamar todas aquelas pessoas que estão envolvidas no evangelismo. Existe algo que ele precisa compartilhar com essas pessoas. Todas as pessoas que participam do evangelismo, eu quero convidar para vir aqui na frente. E eu vou pedir para que o pastor Marquinhos imponha as mãos sobre essas pessoas, porque a nossa igreja está crescendo. Logo mais nós estaremos num prédio novo.
Logo mais nós estaremos num prédio muito maior. E cadeiras vão ser preenchidas com vidas. Cadeiras serão preenchidas com vidas. E essas vidas virão como pacientes necessitando de milagres. E Jesus, Ele ungirá vocês, para vocês evidenciarem os milagres da palavra dEle. Essas pessoas vão impor as mãos sobre enfermos, e esses enfermos vão ser curados instantaneamente. Vocês ministrarão a palavra do Senhor, e as pessoas se sentirão constrangidas diante de vocês. Vão querer essa unção que está sobre vocês. O pastor Marcos vai impor as mãos sobre vocês, e a unção evangelística que está sobre a vida dele será transmitida para a vida de vocês. E vocês vão causar uma explosão tão grande no reino do Espírito. Vocês vão fazer um saque tão grande no reino do Espírito. Pessoas que estavam perdidas vão ser salvas pela palavra de Deus que sairá da boca de cada um de vocês. Milagres e prodígios serão feitos através da mão de vocês. A mão de vocês carregará o poder de Deus. Curas sairão através da mão de vocês. Deus está capacitando vocês, dando habilidade, dando destreza, dando capacidade. Aleluia. E a igreja pode me ajudar em oração em línguas. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Magno e Daniela, Deus está dando para vocês destreza, habilidade e capacidade. Isso de forma profissional, para ser usada de forma profissional. Uma habilidade vindo sobre vocês, inspirações sobrenatural vindo sobre a vida de vocês, para que vocês enriqueçam e abençoem o reino de Deus, abençoem pessoas. Pessoas serão alcançadas através da vida de vocês dois, de forma financeira. Falando financeiramente, vocês vão abençoar muitas pessoas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se manifestará. Pode se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará.
aleluia. Adore ao nome do Senhor. Adore ao nome de Jesus. O nome de Jesus carrega todo o poder de Deus. O nome de Jesus carrega todo o poder, que é capaz de destravar, é capaz de romper todo impedimento. Oh, aleluia. Aleluia, se manifestará. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu queria indicar alguns livros para vocês. Esse é um assunto muito poderoso, é um assunto maravilhoso e tem muito mais para aprender sobre isso. Eu não falei nem um terço, muito menos do que um terço. Há muito mais para aprender sobre a unção. E eu quero depois que você que puder, passe lá no Verbo Shop e adquira esses livros. A maior glória de Deus, trazendo o avivamento para esta geração. Testando o sobrenatural. Como avaliar biblicamente sonhos, visões, revelações e manifestações espirituais. Compreendendo a unção. E esse daqui, eu estou finalizando ele. E por que precisamos dos dons do Espírito Santo? Amém? Eu quero que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Grupo de louvor pode encerrar. Sejam abençoados na prática da palavra.